Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados, essa semana, fatos marcantes têm acontecido. Ontem, vimos aqui um governador alquebrado, quase curvado pelo peso das responsabilidades que ele tem e que não consegue dar um bom encaminhamento. Fica claro que o governador Pezão não tem o menor controle administrativo dessa situação que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. E aí o que é mais fácil? É dizer exatamente que a Previdência é a culpada desse processo. É apelar para aquela grande preocupação de qualquer trabalhador. Trabalhei a vida toda e não ter o direito de me aposentar. Contribuí a vida toda para a aposentadoria e não ter direito de usufruir dessa aposentadoria. Isso é jogar de uma maneira descarada. Usar esse tipo de argumento para justificar a falta de condição para resolver a crise do Estado, a falta, vou usar a palavra que realmente cabe, a falta de competência para resolver a situação do Estado, é zombar, senhores deputados, da inteligência dessa casa. É apelar para um argumento que nos coloca numa situação extremamente difícil perante a população. Tipo, se não aprovados os projetos, vocês vão ser responsáveis pela falta de pagamento de aposentadoria de milhões de aposentados. Isso é desonesto, esse tipo de argumento. E não cabe na política que nós queremos implementar no estado do Rio de Janeiro. Isso precisa ficar bem claro. O governador Pezão é herdeiro da política do governador Sérgio Cabral, a qual ele pertencia na função de vice-governador. Participou, ou deveria ter participado, da formulação das políticas públicas do governador Sérgio Cabral. E agora herdou e paga por aquilo que decidiram no passado. Porque no tempo das vacas gordas, se gastava de qualquer maneira o royalty do petróleo, a grande riqueza do estado do Rio de Janeiro. De bobeira, gasta até para pagar pingue e botequim em época de campanha. Agora que não tem o royalty, e aí se bota a culpa que o valor do petróleo baixou de cento e tanto para 29, 50, 30 dólares. Um governante de um estado que é o segundo estado da federação e tem a economia pautada principalmente no royalty do petróleo, não pode ser apanhado desprevenidamente numa situação de queda do valor do petróleo. Isso já aconteceu muitas vezes. Nós devemos ter, os governantes têm que ter alternativas, se não para resolver todo o problema, mas pelo menos alternativas para usar o recurso que entra no tempo das vacas gordas para justamente cumprir com as obrigações na época das vacas magras. E fazer isso que está fazendo, trazendo essa discussão para essa casa, emblemática e amparada em falta de pagamento, de disponibilidade de recursos para pagar aposentadorias, é imoral. Como é imoral o que está se fazendo com esses manifestantes aqui fora. Querer que o servidor público assuma a responsabilidade desses erros administrativos unicamente é outro absurdo. Que nós votamos aqui, amparo a Supervia, que é o Odebrecht, amparo a diversas concessionárias de OS aqui. Votamos isso aqui, sob a justificativa, e eu mesmo já votei outras vezes, não votei na Odebrecht, mas já votei para favorecer determinadas ações do Estado propostas pelo governador, acreditando que eu estava fazendo exatamente aquilo que
eles estavam pedindo naqueles projetos. Não voto mais, não apoio mais, há tempo que já não faço e não farei mais. Não admito que se faça o que o governador Pezão está propondo, transferindo para a nossa população, principalmente para o nosso servidor público, o ônus de pagar pelos desmandos, pelos erros da sua administração, de seu antecessor, Sérgio Cabral. É muito fácil, na época de campanha, se fazer aquele mundaréu de promessas. E é muito fácil se fazer o que está acontecendo no estado do Rio. Parece muito simples. O prefeito Eduardo Paes pega 2 hospitais públicos que são responsabilidade do Estado para mantê-los, porque o Estado do Rio não pode fazer. Parece que nós estamos falando de pessoas muito diferentes. Os dois são do mesmo partido e têm o mesmo projeto de poder. O mesmo projeto de poder. Então, essa balela de que o Eduardo Paes está ajudando o Pezão, isso é balela. O que se devia fazer, se questionar, esse gasto na Olimpíada, essa transferência de recursos que está sendo feita para as grandes empreiteiras, se esse dinheiro não deve ser usado para garantir que o Pedernest continue funcionando da maneira que tem que funcionar, que a escola pública, que não tenha nem aumento de qualidade, o que nós queremos hoje é que elas consigam funcionar, porque não se paga pessoal de limpeza. Em Resende, mais de uma vez, professoras ajudaram na limpeza porque não tinha condição de funcionar a escola, porque não tinha ninguém de limpeza, porque o governador não paga as empreiteiras que ele mesmo contratou. Nós precisamos estar atentos para isso, o povo fluminense precisa prestar atenção no que está acontecendo. E não olhar simplesmente o governador vir aqui todo curvado, querendo jogar para cima dessa casa essa responsabilidade. Não é assim que se deve fazer. Deve-se assumir a política da responsabilidade, ter transparência pública. Eu tenho certeza que essa casa toda vai apoiar a partir do momento que o governo do Estado tiver transparência. A situação é exatamente essa. O que é que nós vamos fazer para resolver? Mas não jogar dessa maneira emocional. Vocês vão ser responsáveis, estou repetindo, para ver se fica na cabeça das pessoas. Vocês vão ser responsáveis pelo velhinho lá que trabalhou trocentos anos e não receber a aposentadoria dele. Como é que ele vai comprar o remédio dele? Isso não pode acontecer. Isso não é política pública. Obrigado, senhor presidente.